Olá, gerentes e donos de loja, sejam muito bem-vindos ao nosso papo de gestão. Aqui eu ensino você, gerente e dono de loja, a encontrar os melhores profissionais para trabalhar no seu time. Eu sou Mari Ribeiro, especialista em gestão de loja com mais de 16 anos de experiência. E no papo de gestão de hoje, a gente vai trabalhar o tema: eu contrato com ou sem experiência? Qual é a melhor forma de construir o meu time com essas pessoas? Tem uma grande diferença de contratar essas pessoas. E aqui, hoje eu vou falar um pouquinho para você das vantagens de um, das desvantagens do outro e como você pode usar cada detalhe a seu favor. Já passei por isso. Muitas vezes, de construir e reconstruir equipes inteiras, a ponto de mandar o melhor vendedor da loja embora e ter que contratar um novo. Isso acontece, é uma naturalidade, né? É algo que a gente passa muito no varejo, ainda mais que hoje o turnover ele é super alto, né? A rotatividade de equipe ela é muito constante. Nós da liderança trabalhamos incessantemente para que isso não aconteça, mas a gente acaba perdendo para o próprio mercado, ou porque às vezes a pessoa se formou, ou porque ela não se identificou com a loja, por N mil fatores. E na contratação, a gente pode entender melhor como a gente vai reter essa pessoa, né? Como ela vai ter uma longevidade, um maior tempo com a gente. Que isso faz fidelização, crescimento, venda. Literalmente, você investe o seu tempo numa captação melhor de candidatos com ou sem experiência. E você investe esse tempo para retornar como dinheiro para o seu bolso e paz para você ter mais tempo de pensar nas estratégias e não de ficar apagando os seus famosos incêndios. Então hoje a gente está vivendo algo muito atípico do mercado. A gente está vivendo uma fatia de mercado que a gente tem do varejo que as pessoas estão mais conscientes, elas valorizam mais qualidade de vida, tempo, rotina. Eles vão optar, essa loja aqui, ela falou que eu vou ganhar bem, mas eu tenho que trabalhar 12 horas por dia. Aquela ali eu trabalho um tempo muito, eu ganho um salário muito similar, mas eu trabalho a metade do tempo. Para onde ela vai? Nem sempre é porque ela gosta mais, mas sim por uma carga horária menor de trabalho e onde ela gostou mais do perfil de quem a entrevistou. Isso realmente influencia absurdamente a você também ser aprovado por esse candidato. Quando você tem uma vaga em aberto, ou seu time está em crescimento, ou agora você tem esse extra natal entrando, você não pode olhar esse extra natal como uma pessoa que vai ficar com você 60 dias ou uma pessoa que vai ficar 30 dias com você, mas sim uma peça fundamental que você pode substituir alguém do seu time que não está tão empolgado, não está tão motivado, não está trazendo tantos resultados que você precisa, mas também o olhar de, bom, se não tem uma vaga neste momento, será que esse extra natal daqui uns 3, 4, 6 meses ele não pode voltar para o meu time? Não posso reaproveitar? Então a grande vantagem de fazer essa peneira de uma maneira muito assertiva é você ter mapeado as pessoas certas, que depois elas podem se tornar efetivas da sua loja, ou mesmo nesse momento também aproveitar para tampar aquele buraco que você ainda não conseguiu. Tem vantagens e tem desvantagens muito claras da gente contratar um candidato com muita experiência ou um candidato com zero experiência. E aqui eu listei, vários itens que eu vou dar uma colinha durante o vídeo para a gente não perder nenhum detalhe. Então, quando você tem hoje um funcionário que ele tem uma perspectiva muito grande, ele tem a famosa sola do calçado gasta, né? Então você tem um candidato que pode virar o seu funcionário, pode virar uma pessoa integrante do seu time, mas que ele já tem experiência, ele já tem ali a vivência de mercado, ele já tem o atendimento, ele já passou por outras marcas, ele já atendeu, já não vai ser assim, né? A primeira vez, a primeira loja não vai ser tudo de primeira com você. Então, qual é a grande vantagem de você, quando está lá na sua entrevista, você falar assim, quero contratar essa pessoa e ela não tem experiência ou ela tem experiência? No caso da tem experiência, qual é a grande vantagem? Papel e caneta na mão. Qual é a grande vantagem? Que ela já tem uma vivência,
ela já tem um histórico, ela já tem uma história de mercado, né? Ela não é zero, ela já tem uma trilha que ela percorreu, uma jornada e até ela chegar em você. Então, o que ela vem de vantagem? Trabalho em equipe. Ela já trabalhou em grandes equipes, em pequenas equipes, isso você descobre tanto olhando o currículo quanto durante a entrevista você perguntar, mas ela já teve esse contato, né, macro, pessoas diferentes, vivências diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, pensamentos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Mas a gente sabe, nós da liderança sabemos o quanto isso é desafiador pra gente, não é mesmo? Segundo ponto, ela já passou os perrengues dos clientes difíceis. Ela já dominou os clientes difíceis, aqueles que dão piti por causa de uma troca, ou porque você teve que falar um não para ele por causa de um preço. Ela já teve que contornar alguma situação que foge da normalidade. Ela já passou por isso algum dia, então se ela passar com você, a possibilidade dela travar ou dela falar o que ela realmente não deve é muito menor. Ela entende de uma maneira macro o atendimento. Por que eu digo de uma maneira macro? Porque a sua loja é a sua essência, então você vai ter que apresentar a sua forma de atender para essa pessoa. Mas ela já entende, né? O fluxo, os 7 passos da venda, pós-venda, então não é zero. Ela sabe a importância de um pós-venda, o quanto o pós-venda traz de retorno para ela financeiro. Isso também lá durante a entrevista, nas perguntas situacionais que a gente vai falar em outro vídeo, ele também vai falar muito sobre isso, né? Como era o seu pós-venda, o que você fazia, como você fazia, qual retorno isso te dava, isso te trazia clientes fiéis, como era isso para você. Então dá pra gente pescar de uma maneira muito assertiva se essa pessoa fazia ou não o pós-venda que a gente precisa. Ela se considera uma pessoa pronta, né? Que ela vai vender qualquer coisa para qualquer pessoa, porque a gente tende a ter isso, né, do vendedor. Ah, esse daí vende até elefante branco. Então ela tende a achar isso, então ela é confiante. Então isso também é uma vantagem. Ela sabe lidar com as metas. Então, se você apresentar uma meta X ou Y, na hora da entrevista você fala, olha, a nossa média de venda mensal é X. Quanto você vendia lá? Como era? Então, você consegue também pescar se aquele número já é factível para ela. É algo que ela já atingiu ou que ela atinge com uma facilidade, né? A gente nunca fala que é fácil uma venda, né? Mas ela é possível, porque se ela, um exemplo, saiu de um quiosque de shopping, que ela vendia 10, 12, 15 mil, e na sua loja a meta é 75, olha como é distante para ela. Então isso para ela, né, já vai ser um desafio. Então entenda também de valores, mas ela sabe lidar com meta, com a pressão, com o dia a dia, com o valor por hora, com o valor por dia, da semana, do mês. E isso literalmente é dinheiro para o bolso dela. E ela entende a rotina da loja, porque quem dera a gente chegar numa loja que a gente só vai atender o cliente. Mas não é assim. A gente tem que dobrar, conferir, repor peça, passar, às vezes passar uma venda no caixa. A gente tem outras milhões de funcionalidades que não é só o atendimento. Então essas são as vantagens de você contratar alguém ali, ó, que já tem experiência de mercado, seja 1 ano, 2, 5, tem marcas que exigem, eu preciso de vendedoras com 3 anos de experiência, com 5 anos de experiência. E aí você também capta e faz um filtro já assertivo, porque a sua marca entende que para ela não faz sentido pegar uma vendedora que não tem experiência. Qual é o ponto negativo de uma pessoa que já tem experiência? Vou te falar alguns também, continua anotando. Dúvida? É só escrever que eu vou ter o maior prazer de te responder. Ela tem um vício de mercado. Então, ela já trabalhou, ela já trilhou. Então, ela já trabalhou com diferentes tipos de metas, tipos de liderança, vício de linguagem da marca anterior para a sua, que isso também a gente capta muito na entrevista, mas ela tem esse vício, não tem jeito. Sabe a postura até? Eu falo até de postura, aquele braço para trás na hora do atendimento. Quem nunca viu isso? Eu trabalho em marcas que a gente se movimenta muito e eu tinha que falava assim,
para de ser segurança, vai atender. E eu brincava de uma maneira leve, mas era uma postura que ela tinha feito por 5 anos, por 7 anos. Então virava e mexia, eu pegava a pessoa com a mão para trás e eu tinha que estar naquela correção leve, mas ela tinha que entender que ali não era daquela forma. Então sim, ela vai vir com esse vício. Às vezes ela vai tentar forçar a venda mais do que contornar uma objeção. E isso é uma coisa que o cliente realmente ele não gosta. Uma coisa é você sugerir, você ser delicada, você explicar para o cliente os porquês, usar a própria frase dele. Outra coisa é aquele vendedor chato que quer te empurrar tudo a qualquer custo e você tem que levar porque ficou bom. E aí isso o cliente não gosta. E dependendo da marca, ela vem com esse viés muito forte do empurra e não de uma venda de consultoria, né? Então isso também você vai ter que desmistificar e é uma desvantagem. Muitos profissionais com experiências vão vir com esse detalhe. Outro, ela é uma vantagem, é uma desvantagem. Essa confiança dela achar que ela tá pronta, não é verdade? Coloquei na vantagem que ela acredita que ela tá pronta porque ela é uma pessoa confiante. Só que é uma desvantagem porque às vezes ela não está disposta a aprender, a reaprender e a tirar aquela capa de toda a experiência que ela tem e tá aberta para o novo. Porque às vezes a sua marca, o que você fundou, ou a filosofia, né, a essência que você tá ali na frente liderando do time é completamente diferente do mercado, é uma novidade, é uma startup ou é alguma outra completamente diferente. E aí você tem que explicar para ela. E se ela tiver blindada de novas informações, vai ser muito difícil você conseguir colocar aquela vendedora, aquela pessoa que você contratou dentro de um padrão que você precisa para ter um atendimento excelente. Ela não quer tentar coisas novas. Então, quando você falou lá do pós-venda, de como ela fazia, e ela chega, olha a desvantagem. Não, lá eu só fazia lista de transmissão, não era individual, 1 a 1. Não, mas aqui é individual. Ah, mas lá funcionava desse jeito. Vou fazer assim, você vai ver. E aí, será que vai funcionar? Você sabe que não. Você sabe que é 3% que abre, mas ela tá insistindo com você. E pior, quando você virar as costas, ela vai pegar o celular dela e ela vai fazer da maneira que ela sempre fez. Porque ela tá viciada em fazer daquela forma e não da que você tá propondo. Então tudo é um jogo de cintura, mas você vai ter esse desafio, ok? Basta ela, né, dar um passinho junto com você para vocês construírem essa nova vendedora, né, essa nova pessoa, esse novo profissional. É desaprender para aprender e ficar mais forte, mais preparada. Tem que ver se essa pessoa tá nesse momento. E tirar vantagem perante as outras pessoas do time. Ah, mas onde eu vim, eu fazia desse jeito. Ah, mas aquilo eu fazia dessa forma. Mas lá funcionava assim. Mas lá a escala de folga era desse jeito. Mas lá... E aí, esse grau de comparação saudável para você ensinar e potencializar o seu time é muito positivo. Mas isso pode se voltar contra a liderança e o time ficar um contra o outro. Porque você pode, desse grau de comparação e desse grau de, eu me sobressaio, eu me garanto, eu tô um passo à frente. Você começou agora, eu tenho 5 anos de vendas. Dependendo de como ela colocar isso na roda, pesa. E é você, meu gerente, é você, meu líder, que vai ter que gerenciar esse conflito. Porque ele vai acontecer. Escreve, ele vai acontecer. Então, e não ache que só porque a pessoa tá pronta, ela veio do mercado, você não vai precisar treinar. Vou até dar 2 cases aqui de situações que eu já vivenciei e assim, vou dividir com você e aí você tira também as suas conclusões dos meus perrengues, porque quando a gente vê o outro, a gente também aprende, na verdade. Eu tinha uma vendedora, eu tinha uma vaga num shopping, aqui no interior de São Paulo, em Campinas, no shopping Dom Pedro. É o maior shopping da região, loja muito bem localizada, mas não era uma marca conhecida aqui. Ela era uma marca do Rio de Janeiro. Então, para eu construir a minha equipe, foi um pouco desafiador, porque quando eu ligava para as pessoas, ninguém nem sabia o que era. Então, assim, mas passando essa parte,
construí o primeiro time e fui levando e fui crescendo e precisei de mais pessoas para me ajudar, porque afinal estava dando tudo certo. E aí eu fui no mercado, a marca me instruía a pegar vendedores com experiência no ramo de varejo, de moda, moda feminina, podia ser de calçados, roupas, que estava tudo bem. Então eu parti o princípio da contratação e seleção exatamente como diretriz da marca. Fui buscar uma profissional com mais de 5 anos de vivência ou de 3 anos de vivência, fiz a minha peneira, fiz o meu filtro, uns apareceram, outros não tanto, né? Mas uma pessoa apareceu. Gostei muito do perfil dela, muito. Ela tinha trabalhado com calçados a vida inteira, em diversas marcas, mas era público feminino, inclusive a loja que ela estava saindo era no corredor dessa que eu estava trabalhando. Então eu falei, nossa, a gente vai até conseguir atrair esse público, né? A gente vai conseguir fazer um trabalho, enfim. Quando ela começou a trabalhar comigo, eu vi assim que o desafio era tão igual quanto uma pessoa que nunca tinha trabalhado. Porque ela entendia do atendimento, mas era completamente diferente. Era o atendimento do empurra-empurra, era o atendimento que não era com uma parte de consultoria, era um atendimento que não existia pós-venda, porque a marca vendia por si só, e quando fazia era uma lista de transmissão. Ela não conseguia ter a facilidade de montar looks na cabine, porque antes ela só olhava para onde está cliente, para os pés, ou para a bolsa. Ela vendia bolsas e vendia sapatos. Então, olha o grau da minha dificuldade. Falei, poxa, resolvi meu problema, em 2 dias ela tá pronta, já vai sair vendendo e tá tudo bem. Não foi assim, não foi mesmo. Poderia ter sido, né? Sei lá, farinha de coldão, plim plim, acabou, a pessoa tá pronta. Quem dera, não foi mesmo. Foi muito desafiador, tão desafiador quanto fosse uma pessoa sem experiência. Ela sabia atender, abordar, não era tímida, já tinha trabalhado com método, as vantagens. Já tinha trabalhado em equipe, tinha um viés muito forte, ela queria muito ser líder, então ela falava muito bem, se comunicava, se colocava. O grau de comparação que ela vinha, igual eu falei ali na desvantagem, ela trazia de uma maneira positiva, ela estava aberta a aprender, mas foi uma trilha de aprendizado bem longa. Então eu dei aqueles 2, 3 dias imersos só comigo de atendimento. Quando eu comecei a soltar, que ela virou minha sombra de atendimento, depois de outras pessoas da equipe com grandes resultados, fui soltando ela aos poucos. Mas quanto mais eu soltava, mais eu entendia que ela tinha que estar perto dela. Mais eu entendia que eu tinha que dar vários feedbacks no dia, no momento, puxar no cantinho, olha, você falou isso, podia ter sido isso, nossa, olha que legal que você falou isso, poxa, eu já vi que nesse atendimento você melhorou esse ponto. E aí até ir para a cabine foram uns 2 meses. Então a rampagem dela de valores da loja quase se equiparou uma pessoa sem experiência. Porque apesar do know-how de vendas, apesar da vivência de mercado, foi um grande desafio, porque eu tirei ela da zona de conforto dela. E ela quis esse desafio. Então por isso que ela estava aberta a aprender. Mas isso não significa que foi fácil para ela ou para mim, mas deu certo no final. Um outro case foi quando eu mudei de marca, eu tinha tido na minha vivência uma vendedora minha que tinha se desligado para ir para uma outra marca. E eu vivi em contato com ela, né? Realmente era sensacional. Foi uma vendedora que eu formei, tirei ela do estoque, comecei bem assim, a formiguinha, ensinei tudo para ela. Ou seja, ela não tinha experiência, trabalhava comigo, coloquei na venda, dei uma oportunidade, treinei, dei habilidade e depois ela quis voar. Mas tudo bem, né? A gente cria os filhos para o mundo também. E quando eu mudei de marca, eu não conseguia tirar o atendimento dela da minha cabeça. Porque ela era uma mini Mari, muito boa, muito atenciosa, focada, dedicada no cliente, fazia um pós-venda assim maravilhoso, fidelização de clientes estava na veia dela. Quando eu mudei de marca, e era uma marca que estava abrindo também aqui no Shopping Iguatemi, eu falei assim, quero que ela faça entrevista com vocês, eu já conheço. Enviei direto para o RH
e ela passou. Só que ambas, eu e ela, tivemos que reaprender milhões de coisas. Quase zeramos o game do varejo todo nosso, porque a empresa, a marca era totalmente tecnológica. Então, a cliente não levava a roupa na hora, ela selecionava pelo site. Então, a gente tinha todo um viés de tecnologia, de e-commerce, de inovação, de abordagem com essa filosofia, né? Com esse viés da marca. Então, a gente teve que aprender juntas. E a gente ria e chorava juntas também, porque foi um desafio enorme que nós passamos. E deu tudo certo no final. Sim, mas porque a gente estava disposta, porque nós nos dedicamos àquilo, porque nós focamos naquilo, porque eu e o meu time todo, a gente foi envolvido por um treinamento muito estruturado, que eu tive e consegui replicar. E todo mundo estava nesse barco e a gente queria muito que desse certo. Então, assim, foi uma explosão maravilhosa, mas a gente teve que desmistificar muita coisa, a gente teve que reaprender muitas e muitas coisas. Não foi fácil o desafio, mas é possível quando a gente está disposto a aprender. Então é isso que você tem que identificar. Mesmo quando você vai contratar uma pessoa que é com experiência, você precisa perguntar, você está disposta a aprender algo novo? Como é isso para você? A nossa marca trabalha dessa forma. Faz sentido para você? Você compra esse desafio comigo? Ela tem que verbalizar isso no momento da entrevista. É muito importante você pegar esse compromisso para depois transformar essa palavra, todas as palavras que ela disse, em ações dentro da loja, em parceria com você. Agora vamos à segunda parte, sem experiência. Quem já contratou sem experiência? Eu sou uma extra Natal, gente, que alguém acreditou em mim quando eu tinha lá meus 15 anos e eu fui uma extra Natal contratada e depois efetivada. Então, assim, eu falo que vale a pena também, não é verdade? Eu sou um exemplo disso, então não dá para fechar os meus olhos para o sem experiência. É mais desafiador, eu conseguia contratar mais em marcas menores, ou realmente quando eu me dedicava muito nesse perfil de candidato e fazia a empresa acreditar junto comigo. Então, tinha empresas que isso é muito engessado, tem empresas que não. Mas isso depende de tempo, de rampagem. E se você consegue se dedicar a essa pessoa, igual eu me dediquei a essa vendedora que veio aí do mundo dos calçados, eu tive 2 meses com ela, eu tive mais de 40 dias. Então, antes de aprovar os 3 meses de experiência, ela já tinha tido a rampagem. Ela já tinha entendido a marca, o atendimento, e eu tinha esse time. Agora que a gente está vivendo Black Friday e Natal, você vai ter, sem experiência, às vezes você consegue para o estoque, para um auxiliar de caixa, para um auxiliar de loja, depois você terá de transformar ela no seu vendedor. Mas é possível sim contratar vendedores sem experiência e eles serem verdadeiros talentos de vendas. Já fiz isso mais de uma vez e, por incrível que pareça, não me arrependi. Todas as vezes que eu fiz essa aposta certeira, assertiva, né? Porque lá no momento da entrevista é um mapeamento muito profundo mesmo, é uma conversa com grande objetivo e eu sim tinha grandes resultados, nunca tive problemas. Então, eu sou uma fonte inesgotável de um extra Natal que deu muito certo e sempre contratei. Extra Natal ou efetivo, durante o ano todo, já contratei muitas pessoas sem experiência. Qual é a vantagem? Você tem que tirar essa capa de preconceito, porque antes do cargo e antes do candidato, existe uma pessoa ali. Existe um histórico de vida, um histórico pessoal. Então, não é porque ela não teve uma vivência dentro do varejo, dentro de uma loja ou de qualquer outro ramo comercial, que ela não possa vender, que ela não possa romper essas barreiras. Então, eu acredito muito que a vantagem do zero conhecimento e da pureza de tudo que você consegue empregar para ela é uma enorme, uma grande vantagem que você tem. Então, primeiro, entenda lá na entrevista a história dessa pessoa, os exemplos familiares dela, quais são os empregos que eles têm, qual é o histórico de vida, o que ela absorveu dessas pessoas, o que ela visa, o que ela imagina. A entrevista tem que ser conduzida de uma maneira diferente para você ter o resultado de entender. Eu posso fazer essa aposta sim ou não.
mas essa aposta é uma aposta com dados e não uma aposta de feeling, tá? Isso é bem diferente. Então, quando você tem uma pessoa sem experiência, a condução é diferente da entrevista. E quais são as grandes vantagens? Continua nas anotações. A pessoa normalmente é uma esponjinha, ela absorve tudo o que você vai falar. Então, isso é enorme. Passos largos do com experiência, que isso tem uma rigidez maior para novos conhecimentos. Essa pessoa ela vai estar aberta, disposta a isso e esperando isso de você, como se você fosse uma fonte inesgotável de troca para ela nesse momento, tá? Você vai ser uma grande referência para ela. Você precisa viver os exemplos práticos. Então, é que ela vai ser uma esponja, vai conseguir aprender. Só que para você ensinar essa pessoa, você tem que entender que para ela ter essa vantagem, você precisa exemplificar tudo que você está ensinando, com exemplos práticos e reais. Senão cai tudo por água abaixo, tá? Você não vai conseguir. Ela tem vontade de aprender. Ela tem foco. Ela tem esse primeiro olhar de admiração por alguém ter dado essa oportunidade para ela. Então é uma coisa que ela não esquece, esse sentimento de gratidão e por você ter confiado nela, que foi algo que eu senti da dona da loja que me contratou. E eu lembro dela, do nome das funcionárias, da estoquista, do escritório, até hoje, porque o sentimento de gratidão que eu tenho é infinito por essas pessoas. Ela vai escutar com atenção. Ao contrário, às vezes, do com experiência, que ele tá escutando, mas ele tá prestando atenção em um monte de coisa junto, sem experiência não, ele vai olhar para você e ele vai realmente escutar tudo, porque ele tá ali, ó, disposto a aprender mesmo. E com o seu exemplo, você vai poder moldar o atendimento dele. Então, isso é algo que com experiência você não vai conseguir fazer nesse nível de profundidade. Então, a grande vantagem é porque o que você ensinar, ele vai praticar. Ensinou, ele vai praticar. Lógico, com condução, com retorno, com feedback, o tempo todo. Mas é possível você treinar mini gerentes, mini líderes, ali ó, na venda, no tete-a-tete e sem experiência. E precisa ser um feedback constante, e ela não só vai precisar, mas ela vai necessitar mesmo desse feedback de evolução. Então, se você não der, ela vai te cobrar isso. Isso também é ótimo para você, líder. Mas qual é a desvantagem da sem experiência, Mariana? Vamos falar dele também. O desafio é, será que essa pessoa vai trabalhar bem em equipe? Multiculturais, multireligiões, um monte de coisa, você só vai descobrir na prática, porque você vai poder perguntar para elas de vivência de trabalho da faculdade, da escola, se tinha disputa de brinquedo com os primos, como ela resolvia, né, na adolescência, como eram com as amigas, mas assim, a vivência ali no ambiente profissional, ela só vai ter do seu lado, e cabe a você ajudá-la e conduzi-la, mas é uma desvantagem, ok? Trabalho em equipe é uma desvantagem. Entender a fundo as funções da loja, porque às vezes a gente não fala com tanta clareza na hora da entrevista tudo que a pessoa vai precisar fazer. E quando ela é contratada, ela acha que ela vai chegar linda, bela, maquiada só para atender. E a gente já sabe que não é isso. Então é uma falha nossa, mas acontece demais de não entender e não querer cooperar, não querer fazer outras atividades. Ela quer adaptar demais, reduzir demais, ter menos trabalho. Ela pode, quando ela entra no mercado de trabalho, ela pode se mostrar uma grande preguiçosa. Então, adaptar o que você está ensinando, mas eu posso fazer assim. Nossa, isso daqui, mas eu posso fazer assado, né? Nossa, mas ela me ensinou uma abordagem gigante, acho que eu vou falar um oi. Então, cuidado com essa adaptação da pessoa. É um desafio que você vai ter que ter, mas ela vai fazer, e vai fazer mais de uma vez, de 2, de 3, de 10. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Esse é o seu olhar de muita atenção para essa pessoa que é sem experiência. Ela pode ser uma tímida. Então, nossa, eu apresentava meus trabalhos, eu fazia tudo, mas chegou ali na vez do cliente, não sair, a voz ser muito baixinha, ser muito contida, é um risco. Às vezes ela é super espontânea para a vida, para conversar com os amigos, mas para o atendimento ela pode se fechar. É raro, mas acontece, então fica atento. Ela pode ser desorganizada. Então, nossa, ela atende, nossa, ela não é tímida, nossa, ela tá absorvendo tudo, ela não tá adaptando as coisas.
que bom, ela tá me ouvindo. Mas daí ela deixa a bagunça na cabine, deixa a bagunça no caixa, deixa a bagunça na mesa, e aí cabe a você ir ajudando. Mas é só no dia a dia também. Ninguém vai falar pra você que é bagunceiro na primeira vez que te vê. E ela não conseguir aprender. Você vai ensinar 1, 2, 10 vezes e não entra. Não entra. Você explicou já desenhando, com exemplo, com vídeo, com escrita, não vai. Às vezes a gente simplesmente só se equivocou e para aquela função ela pode ter mais dificuldade. Então ela pode não conseguir aprender. Às vezes você ensinou uma vez como preenche a boleta, 2, 3, 15 e ela simplesmente não consegue fazer ou sempre esquece alguma coisa. Então isso também é uma dificuldade mesmo que ela pode ter e aí cabe a gente também tentar orientar. Então são as vantagens e as desvantagens de experiências e sem experiência. Depois você me conta o que você achou, se você validou as informações e o que você costuma fazer, como você costuma conduzir quando você tem uma vaga. Se você abraça sem experiência ou você só vai no com porque se sente mais segura, porque eu sou um exemplo que não é assim, então confia e esteja aberta para os dois cenários. Ainda mais que hoje, gente, o profissional bom normalmente ele está trabalhando, né? E para tirar ele de um lugar, para ele se arriscar para o novo, não é tão simples. Profissional bom é extremamente disputado pelo mercado. Então, às vezes, a gente tem que começar a fugir do destino que está todo mundo indo. Comer pelas beiradas, igual dizem os mineiros, né? E para o outro sentido. E vai dar muito certo. Eu já contratei uma menininha de 18 anos, incrível, que tá no varejo até hoje, e primeiro emprego. E eu moldei e tá lá até hoje. Então, eu falo isso, gente. Hoje ela é gerente, inclusive. Mas eu falo muito disso. Falo, poxa, abre, esteja aberta, faça essas entrevistas. Conduza de uma maneira certa que você não vai se arrepender. Agora, só pra gente trazer realmente uma reflexão geral. Não ache que porque você está contratando com experiência, que você não vai precisar treinar. Que ela já vai entrar pronta, olha, seu uniforme tá aqui, essa é a loja, fica à vontade, conhece, se entrar o próximo você atende. E aí você acha que aquilo, assim, tá resolvido, é um problema resolvido. Não, não é. É um problema ampliado se você não treinar. Todo e qualquer funcionário, com a sua experiência, ele tem que vivenciar 3 dias com você. Ou com os anjos que você nomear. Ah, o anjo do atendimento é a Rafaela. Ah, o anjo da abordagem é a fulana de tal. Olha, se for para a cabine é a fulana de tal. Você pode trazer a sua equipe, né? Às vezes a gente não consegue, nós líderes, não conseguimos estar 100% das 8 horas. Mas a gente pode nomear pontos fortes da nossa equipe para nos ajudar a treinar. Com você experiência, você vai ter que treinar. Com você experiência, a sua loja tem uma essência, que ela é única, ela vai ter um processo que é único, uma abordagem que é única, que é leve, que não é intuitivo, você vai ter que ensinar. Então, por mais que ela tenha os quilômetros rodados ou não, fique atento e treine ambas, porque o maior erro que você pode cometer é contratar com experiência, treinar um dia, falar meia dúzia de palavras e falar, nossa, tá corrido, poxa, entrou mais uma lá. Aí a pessoa vai olhar para você, porque lembra que com experiência ele é confiante e ele já se sente preparado para tudo, ele vai falar para você, ah, deixa eu ir atender, deixa eu ir lá, eu vou abordar para você. O que vai acontecer, minha amiga gerente, meu amigo líder? O que vai acontecer, meu amigo dono de loja? Não vai dar certo. Não tem essência, não tem viés cultural, não entendeu a sua marca. Você tem que falar os seus diferenciais para quem você contratou. Você tem que lembrar, se você já falou isso para ele na entrevista, quais são os seus concorrentes, qual é o tipo de pessoa que a pessoa atende, qual é a persona da sua marca, quais são as pessoas da sua equipe que vão trabalhar com essa pessoa, quem é o caixa, como você conduz os processos. A coleção da loja foi pensada em quê? Foi criada por quem? Foi inspirada? Qual é a história da marca? Por que ela tá ali? Missão, visão, valores, o que vocês pensam, o que vocês inspiram, quais são os próximos passos, qual é o plano estratégico de crescimento de vocês? Encanta, faz o olho da pessoa brilhar. Ela não é só um número para você e nem você para ela. A gente tem que parar
de achar que o nosso atendimento é humanizado, que é tudo lindo, e aí quando entra nas nossas vidas e nas nossas lojas, é um robô de atendimento. Não é isso. Dá um passo para trás, deixa essa pessoa imersa 3 dias com você, para entender tudo isso que eu te falei. Até inclusive a estrutura de avaliação, de feedback, de quando é o que, próximos passos com a pessoa. Olha, daqui 3 meses você vai ou não ser efetivado, você avalia a loja, eu te avalio. Ela tem que ter um overview de tudo isso antes dela abrir a boca e falar com o seu cliente. Porque se em algum momento ela entender que aquilo não é para ela desistir pelo menos ali no começo. Ela nem se arrisca a queimar a sua marca. Hoje a gente tem profissionais maravilhosos escondidos atrás de treinamentos falhos, atrás de contratações ruins, ou estão em cargos ruins na loja. Ai, ela é uma ótima vendedora, mas ela seria uma excelente caixa, e vice-versa. Já fiz esse joguinho de troca de posições muitas vezes. A gente tem que desmistificar e a gente também precisa desaprender para reaprender. O momento de contratação não é mais o mesmo de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. A gente precisa mudar os nossos processos e a gente precisa entender que com e sem experiência, ela vai precisar do nosso olhar, do nosso apoio e da nossa condução. Não significa menos trabalho pra gente, mas o tempo que você investir nessas pessoas que você vai contratar a partir de hoje, eu garanto que vai ter um retorno muito maior para o seu bolso. Acredite, o treinamento é contínuo e é para sempre. Nunca deixe de treinar ninguém. E não é porque ela vem prontinha do mercado, numa marca concorrente da sua, que faz tudo igual, que na sua loja vai ser igual. A sua loja não é igual. Ela é única. E quem trabalha com você precisa entender o quão singular ela é. Boas contratações. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro papo oficial de gestão. E até a próxima!